Yeah. 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 Finalmente chegou o grande dia, o primeiro episódio do podcast da Invicta Web, o Invicta Cash. Um podcast que nós vamos falar sempre sobre marketing digital para negócios. Sempre com um convidado trazendo aqui a sua visão, o seu dia a dia no uso das ferramentas, das técnicas do marketing digital. E nesse primeiro episódio nós convidamos um super convidado. Nós trouxemos o Rui Rogério, que é um cliente da Invicta Web já, faz marketing digital com a gente há algum tempo já, faz tráfego pago, gestão de redes sociais. Ele vai contar aqui num bate-papo para nós como o marketing digital tem ajudado ele a trazer resultados para o negócio dele. Então eu queria já apresentar o Rui aqui, queria que o Rui falasse um pouquinho, se apresentasse, falasse dele, do negócio dele, falasse um pouco do mundo do marketing digital aí, como que está ajudando os seus negócios, Rui. Bom, primeiro eu agradeço a você, Thiago, né? Obrigado. Graças ao seu trabalho, ao teu conhecimento, que nos ajudou muito. Como eu te falei, eu vim de um marketing digital que eu não conhecia nada. Então, quando eu conheci você me ajudou e me libertou, porque eu estava muito fechado. E tem nos ajudado muito, tá? Hoje a agência tem um nome próprio. Na verdade, eu comecei com a franquia encerrou contrato com todos os franqueados. E eu não quis continuar com outra empresa. Eu encarei a carreira solo. Tenho uma formação em Direito e gostava do turismo. E eu amo o turismo, na verdade, né? E eu conhecendo mais de 25 países, todo o território nacional, achei que eu sabia tudo, ia poder vender passagem assim à vontade. Que você ia ligar para a agência, ia chegar na agência e ia vender passagem. Não é tão fácil assim, tá? Eu tive que aprender muita coisa. E nesses 3 anos que eu estou fazendo, na verdade, 5 anos que eu estou, a pandemia nos atrapalhou um pouco. São 5 anos de muito aprendizado, tá? Vendendo muito. E hoje a Daydream tem esse nome porque é um sonho de todos, né? Então eu falo que eu não vendo viagens, eu vendo sonhos, eu ajudo a realizar sonhos, né? Você tem que viajar e tem que realizar aquele sonho. Imagina que você vai para Porto de Galinhas, você chega lá e você não chega em Porto de Galinhas. Você vai parar em uma praia do outro lado do estado. Sem saber o que está acontecendo. Ou você vai para um destino e não sabe o que o espera. E a gente tenta colocar na vida do passageiro aquilo que ele está buscando. Hoje, quando você pede uma viagem, que quer a nossa ajuda para um pacote, eu sempre busco aquilo que o passageiro quer. Se ele vai com crianças, somente são adultos, ou se é um casal, ou se são pessoas da melhor idade, para sempre adequar, para que o passageiro faça aquela viagem e com ela ele se lembre e seja feliz, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Eu eu ajudei um casal de idosos recentemente para ir para o Nordeste, para Porto de Galinhas, tá? E foi uma viagem sensacional. E eles queriam ir para Morro de São Paulo, que é um lugar lindo, muito bom. Mas a locomoção de Morro ia atrapalhar pela dificuldade de locomoção. Eles ficaram uma pousada pé na areia. À frente da pousada você tinha a calçada de Porto de Galinhas. E o fundo da pousada você saía com o pé na areia na praia. Então isso é muito bom. Então é a mesma coisa se você quer ir para Nova York, aí eu não falo inglês. Você vai para Nova York sem falar inglês. É muito fácil. Aliás, se encontra mais brasileiro em Nova York do que na própria Praça da Sé, né? Porque Nova York é Nova York na época de final de ano, a Times Square, aquilo pega fogo, né, cara? E é fantástico. E o marketing digital me ajudou a divulgar a agência nesse sentido. Hoje você me dá a liberdade de anunciar pacotes, me ajuda, me orienta, eu sempre peço essa orientação. Quando a gente vai decidir as lâminas, a gente sempre conversa sobre isso, né? Isso me ajuda muito. Detalhes, por exemplo, quando nós anunciamos uma viagem, a partir de R$1.000,
Tá? Mas a gente explica a partir de, porque as passagens aéreas oscilam muito os Sim. valores, né? Então, o passageiro tem que saber. Então, eu procuro ser muito claro. É a partir de R$ 1.000, tem anúncio que você anuncia e diz, olha, as tarifas não estão inclusas, isso tem que ser colocado. E quando eu respondo ao passageiro aquele anúncio, eu esclareço para ele o porquê a diferença, tá? E algumas lâminas a gente já coloca com tarifas inclusas. Por que essa diferença? Porque meu fornecedor me manda desse jeito. E a tarifa também ela é flutuante. Depende do aeroporto. Você falar em Congonhas é um valor, Guarulhos é outro, Viracopos também é outro. Então você tem essa oscilação para atender o passageiro. Navio. Navio eu não sabia nada de navio. Nesses últimos 5 anos, hoje eu consigo vender navio tranquilamente. É uma coisa que eu não sabia, descobri 2 anos atrás. Você não pode levar cachorro no navio. É mesmo? É difícil, mas eu já tive pessoas que ficaram aborrecidas, não compraram de mim. Até, vou comprar de outra companhia, vou comprar de outra agência. Não vai comprar, porque não pode realmente levar. Já eu tenho hotéis, aí eu tento convencer o passageiro, porque ele quer levar o cachorro. Hoje o cachorro virou uma criança para todos nós, né? Então a coisa é real. Eu tento mostrar para ele que em um hotel onde aceita o pet, ele vai ser melhor adequado, tratado, do que em um navio se fosse permitido para isso, né? E essa coisa de navio, como que é, como funciona? Aí você tem que explicar para o passageiro o que é uma cabine interna, o que é externa, o que tem varanda, o que não tem, o pacote de bebida. Uma coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, você vai numa cabine dupla, tá? Aí você fala, eu quero o pacote de bebida, mas eu bebo, a minha mulher bebe, mas a minha cunhada, o meu cunhado não bebe. Olha, desculpa, mas o pacote para um tem que ser para todos. Tem que chegar a um acordo. Eu não consigo incluir no seu pacote 2 pacotes com bebida alcoólica e 2 sem bebida alcoólicas. Então você tem que chegar a um consenso. E se você comprar esse pacote no navio, é mais caro. Eu te vendo um pacote de navio, você paga em 12 vezes, em 15 vezes, fixa, sem nenhum problema no cartão parcelado. No navio, o que você comprar, você vai ter que pagar no seu cartão à vista. Quando você desembarcar pelo dólar e com taxas de câmbio, fica mais caro. Uhum. Se você comprar um casal, 3 dias de cruzeiro, Rio de Janeiro, por exemplo, você gasta R$ 4.500, R$ 5.000, tá? Com bebida, alimentação, tranquilo, uma cabine interna. E também tem as promoções de cabine interna com upgrade para ela externa ou com varanda, depende do navio isso. Aí se você falar, mas eu não quero, eu só quero a cabine, porque eu vou comprar a bebida lá. Você vai gastar 7. Porque você não consegue fazer 3 dias de cruzeiro sem beber nada. Não tem como. Muda Então, muito, né? Exatamente. E navio é um sonho. Então, assim, você tem turismo, você tem todas as áreas. Você quer praia, você quer litoral, você quer floresta, você quer montanha. Eu consigo te atender. Se você fala, olha, eu tenho um rapaz para trabalhar comigo, ele está em Londres. Rui, eu preciso de passagem para ele vir para o Brasil. Ok, eu consigo trazer de lá para cá. Tá? Se você quer ir do Brasil para Londres de avião e você quer fazer mais cidades de trem, eu consigo te vender os trens. Você sai daqui do Brasil, a Daydurim consegue organizar a sua viagem em tudo. No aéreo, no marítimo, no trem, você passeia lá tranquilamente. Você só tem o trabalho de respeitar os horários. Mas, assim, aquela loucura de correr para comprar ticket, bagagem, você sai muito calmo daqui só para aproveitar a viagem. Tá? Muitas pessoas, né, Rui? Já quero recomendar a Daydream para você que quer viajar, uma viagem segura, confortável, com toda a comodidade para sua família. A Daydream Turismo é uma ótima empresa. Eu, particularmente, já viajei, né? No começo do ano aí, eu faço aniversário de casamento e você me reservou um hotel lá em São Pedro da Aldeia, muito bom, por sinal. Propósito é assim, aquilo que eu falei no início, né? Sim. Com o perfil de quê? De aniversário de casamento, né? Me preocupei com esse detalhe, né? Exatamente. Então, eu acho que falta isso nas empresas, né? De ter essa preocupação com os detalhes, quem é o público final. Isso é muito importante. Ui, pegando esse gancho de tudo que você falou até o momento, você falou da sua formação, que você é advogado. Sim. E que teve aí a franquia, né, que agora não é mais franqueado. E me diz uma coisa, o seu negócio é praticamente 100% digital.
Me fala uma coisa, antes de ter a sua agência de viagem, qual era o teu conhecimento do digital? Zero. Do digital eu só sabia do processo, porque os fóruns começaram a trabalhar de processo digital, então a gente teve assim, eu me chamava de autodidata para aprender, porque a OAB não te dava esse suporte de aprender nada, você tinha uns cursinhos, foi minha boca, então eu aprendi sozinho. Aí quando eu fui trabalhar com a agência, que quando eu comecei como franqueado, eu tinha um espaço físico. Aí a pandemia mudou a vida de todo mundo. Eu tive que fechar a loja, demitir o pessoal, reestruturar. Então nada. Aí eu fui para uma agência que o pessoal, eles queriam... na verdade, eles não queriam me orientar, me ensinar a trabalhar. Eles queriam fazer do jeito dele. Mas o jeito que aquele senhor queria fazer, não era do jeito que eu queria fazer e dizer para o meu público qual era a minha mensagem. Sim. Isso me incomodava muito. Tá? Aí eu chamei essa pessoa para vir até a agência um dia para conversar. Eu quase troco de cadeira com ela. Eu dei a minha cadeira para ela sentar e eu ia virar porque ela estava mandando na minha agência. Sabe? E isso me incomodou muito. Aí eu comecei a tentar entender e foi aquela dificuldade. Por exemplo, eu pegava o celular, via aqueles milhares de anúncios que nós temos no Instagram, no Facebook, tá? E imaginava que aquilo tudo era fácil de fazer e que eu não pagava por aquilo. Eu achei que simplesmente eu pegaria uma agência de marketing, pagaria um valor mensal, eu ia ter meus anúncios. E aí, para entender o que era tráfego pago, o como que... Cara, deu um trabalho para eu entender aquilo. Aí eu comecei a ter conflito com o direito. Porque algumas coisas eu não aceitava, porque eu entendia que aquilo era contrário à lei. E eu me preocupava muito com isso, porque eu não quero enganar o passageiro, tá? Eu queria deixar tudo claro. E aí eu tinha alguns fornecedores que chegaram e falaram, não, é assim mesmo. Eu falei, não é assim mesmo, porque eu não quero mandar meu passageiro para a Bahia e o cara vai lá, vai comer um acarajé e ele é alérgico a camarão e ele vai morrer lá. Eu não posso, tenho que explicar para ele. Aí ela não aceitava. Aí eu rescindi contrato com essa agência, fui para uma segunda, um pouco melhor, mas eles me limitavam. Por exemplo, hoje, como nós fazemos com você? Eu te mando 6, 8 lâminas, você já chegou até a falar, Rui, vamos manter 6, porque 8 é muito, tá? E a gente escolhe as melhores e dando opções ao passageiro de outros roteiros, outros destinos e tudo mais, tá? E aí ela não, era um anúncio só, Thiago. Eu lembro, o mês inteiro? O mês inteiro. Eu lembro uma vez, ela anunciou para mim, era Rio de Janeiro, tá? Eram 3 destinos para as praias, né? Eu só fazia aquilo. Eu respondia em torno de 20 a 25 mensagens por dia só para aquele lugar. E era absurdo. Mas eu tenho 1000 destinos, só estou me dedicando a um. Quando eu recebi uma lâmina que o fornecedor mandava, olha, Rui, anuncia aí, olha, navio com, vou explicar como... Gratuito, 2 adultos e 2 crianças. As crianças são gratuitas. Legal, anuncia isso. Que eu pedia para ela... Não, isso o Facebook, o Instagram vai considerar nocivo, não spam, seu anúncio vai ser derrubado. Isso me assustava. Ela não queria, eu tinha que brigar com ela para aquilo ser feito. E você me explicou. Então, a Invicta Web, ela me ajudou a me dar essa segurança. Tá? Nesse sentido, no repaginar a lâmina, anunciar a lâmina correta. Nós já tivemos um problema de uma lâmina, não lembro o detalhe, que foi, não sei se o produto acabou, mudou de valor, ou a forma do anúncio estava duvidosa, e eu pedi para vocês tirarem aquilo imediatamente, porque estava me dando um problema, poderia me dar um problema legal. E a Deidurim não tem nenhum problema legal, tá? Não temos nenhuma reclamação no Reclame Aqui, nenhum processo judicial, nenhum passageiro insatisfeito. Aquilo que eu prometi, que eu te vendi, eu te entreguei. O que é muito difícil nesse segmento, né, Rui? Assim, o segmento do turismo, né, de viagens, no nosso país principalmente, que tem aí as companhias aéreas com vários problemas, né? Sim. É difícil não ter um problema judicial, um problema de Reclame Aqui, né? Então é muito difícil ter isso, Sim. Né? E sobre a questão do marketing digital que você estava falando, sobre o volume de anúncios, né? É muito interessante falar, Rui, que assim, muitas agências hoje, o que acontece, né? Elas não fazem o que você falou que faz com o seu cliente na ponta, que é ouvir o que o cliente vende. Sim. E começar a vender para o cliente do cliente. Então, a gente tem essa preocupação. E, na verdade, o marketing digital ele tem esse fundamento, né? Então, a gente tem que usar o marketing digital para poder ajudar as empresas a terem resultados. Então, muitas vezes, o que acontece?
quem está por trás de fazer o tráfego pago ou fazer uma gestão de redes sociais está muito preocupado em fazer a parte técnica, que é colocar o post lá da rede social bonitinho, organizadinho, né? Ou colocar lá o tráfego pago para rodar e falar para o cliente, ó, tá rodando aí, está chegando um lead para você, é isso aí. Aliás, só rapidinho, vocês colocaram uma semana retrasada e passada uns posts assim que eu achei sensacional. Sabe, foi assim, eu nem havia enviado quer dizer, enviei o material para vocês, para um outro anúncio, mas vocês adaptaram aquilo para o momento atual, sensacional. Porque a ideia, Rui, do marketing digital é fazer exatamente isso. A gente tem que entregar para o cliente do nosso cliente o que é o momento, né? E a gente não adianta fazer só parte técnica, tem que ser a parte de ouvir o que o cliente do nosso cliente precisa. Então, muitas vezes, como você falou, tem momentos sazonal do ano, por exemplo, que você vende mais cruzeiro. Tem momentos que você vende mais Nordeste, né? A época de São João, por exemplo, deve vender muito mais Nordeste, né? Deve ter muito mais anúncio. Carnaval, Rio e Salvador, né? Tem mais força. Então a gente tem que ter essa atenção, né, com o cliente que vai receber o que o nosso cliente vende. E o marketing digital usa muito isso. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do anúncio como spam, né? Que muitos negócios acontecem. O direito contém isso, tá? Anunciar direito tem questões lá que a OAB não permite. Sim. Então tem que ter um tráfego mais direcionado, mais organizado. Não é qualquer coisa que é aceita. Que é o famoso nicho black, né? Que é o tráfego nicho black. Que é quando você faz um anúncio que o Facebook não tem ali como garantir que aquilo ali vai ser entregue, ele prefere bloquear, né? Uhum. E aí tem essas questões. Por isso que alguns gestores de tráfego têm essa preocupação. Sobre a questão do nicho black, né? No seu caso, você falou a questão de ter uma informação gratuita, uma promoção que de repente pode gerar uma informação dúbia, né? Duvidosa. Isso pode acontecer. Agora me fala uma coisa. Você hoje já está com a gente já há um bom tempo, faz o tráfego pago, faz a gestão de redes sociais, tem seu site. Então hoje, basicamente, o seu trabalho é todo no digital, né? Sim. Me fala uma coisa, se você hoje não tivesse no digital, tivesse uma agência física e não investisse em nada no digital, seria diferente os seus resultados? Completamente, até porque a realidade hoje é outra, né? Por exemplo, eu quando comecei com a minha franqueadora, há 5 anos atrás, foi um prédio. Eu aluguei um prédio, reformei, gastei uma grana, investi bacana. Você tinha uma unidade física? Sim, era exigência da minha franquia. Legal. Quando eu comprei a marca, tá, eu tinha um valor para trabalhar 100% digital ou físico. Só que, na minha cabeça, eu precisava do físico. Eles tinham 2 modelos de negócios diferentes. Exatamente. 100% digital ou físico. Físico. A diferença era o valor que eu pagaria. Tá? E depois que eu aprendi, eu analisei, eram basicamente iguais. Para ele, para o meu contratante, né, que era realmente mais caro. Uhum. Eu falei, olha, não vai rolar isso. Eu não quero digital, não vou conseguir vender. Para mim, eu ia abrir a porta e as pessoas iam entrar todo dia para comprar a viagem. Porque você olha o aeroporto, tá lotado de gente, você vê a rodoviária. Um detalhe, nós temos também rodoviários, tá? Então, você quer viajar dentro do território nacional, não quer ir de avião, tem medo, tá caro? Eu te mando para qualquer lugar do país de ônibus, legal, tá? Bacana. Bacana, sim. Você não precisa nem fazer check-in. Eu te envio o bilhete, você vai direto. Mas vamos voltar lá. Então, no digital, para mim funcionou muito bem. Porque 1 ano e meio após eu ter aberto a agência, eu tive que fechar as portas da agência por causa da pandemia. Foi um dos setores mais afetados. Eu não sei se você lembra os repórteres mostrando o aeroporto de Congonhas, Guarulhos. Vazio. Não, e os aviões. Parados, né? Todos colados, parecia um estacionamento inteiro, né? Eu olhava para aquilo, falava, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Tá? Eu parando de advogar, porque eu não aguentava mais, depois de 25 anos advogando, não aguentava mais, o dinheiro acabando, as contas chegando, não parava de chegar, as contas chegavam junto com a pandemia na minha porta, mais ou menos assim, eu não aguentava. E aí eu fui me dedicando mais ao digital, fui entendendo mais e conhecendo mais, tá? Para que me desse esse suporte. Tiago, hoje eu consigo fazer postagem. Eu não sabia fazer postagem. Que legal, que bacana. Hoje eu recebo a lâmina do meu cliente, eu consigo fazer postagem, mando para vocês fazem a repaginada para alertar o passageiro e chamar a atenção. Eu estou vendendo um pacote, vou te dar um exemplo agora. Eu tenho, por exemplo, Jericoacoara. É o sonho de todo mundo ir.
Tá? Tá lá, eu estou vendendo 10 parcelas a partir de R$ 1.690 por passageiro, a partir, não com taxas inclusas. Quando o passageiro pede o orçamento, ele quer saber mais informações, eu encaminho para ele aquela lâmina com a qual ele anunciou e questiono quais as informações ele precisa saber, além daquelas que já constam na lâmina. Tá? Aí eu replico para ele a partir daquele valor anunciado, taxas não estão inclusas, para que ele tenha ciência disso. Então, quando ele me pede, eu quero para 2 pessoas, aí eu devolvo para ele o orçamento detalhado, eu não indico somente uma pousada ou um hotel, tá? Eu ofereço para ele 3, 4, 5 tipos de hospedagens para ele possa escolher. Tá? Então, eu transmito para ele aquela segurança que ele viu aquela lâmina, aquele digital. O que eu tenho em torno de 10 a 15 mensagens por mês do pessoal duvidando do meu trabalho. No início eu ficava muito puto. Aí eu já escrevo, não é golpe não, tá? Você pode acessar meu site, verificar a minha procedência, eu não tenho reclamações, meu CNPJ é esse, pode consultar. Deixa a pessoa muito tranquila. E ainda para tranquilizar a pessoa que, por eu estar trabalhando 100% digital, eu ofereço referências dos meus passageiros que autorizam, onde eu encaminho o WhatsApp para o pessoal, o contato, tá? E também a rede social do meu passageiro, que ele vai verificar. O passageiro viajou para Paris e está lá na minha rede social e está na dele também, para de fato aquela venda existiu, aquela viagem existiu. Então, eu oriento muito, eu já deixei de fazer venda, que o pessoal começa a desconfiar muito do meu trabalho, porque o meu preço está a 4 mil, mas tem um outro concorrente que está vendendo a 3.200. E eu coloco para a pessoa, falo, o que eu estou te cobrando é um preço justo. Esse valor que a senhora está se referindo, que o outro anúncio viu, pode não estar sendo um anúncio sério. Então, certifica desse anúncio, se realmente é um hotel que eu estou te oferecendo, se o horário do voo está bom para a senhora, se esse voo tem bagagem, porque hoje o que acontece? As companhias aéreas cobram tudo. Então, você tem um pacote hoje que você pode levar bagagem de 10 quilos, tá? Todo voo. E eu tenho pacotes que você pode levar bagagem de 23 quilos, despachada, você não paga nada mais por isso, tá? Só que você vai para um anúncio que aparece ali dos milhares que tem diariamente no Instagram, e aí eu estou vendendo, vamos falar esse caso de Jericoacoara, 1.690 por pessoa, a partir de 1.690. Tá? A pessoa encontra por 1.380. O meu pacote é de 6 noites. Aquele lá que ela anunciou é de 5 dias. Isso já tem uma diferença. Sim, obviamente. Tá? Aquele pacote que ela viu não pode levar a bagagem. Tá? O meu pacote ele pode levar uma bagagem de 5 dias. Tá? O meu voo ele vai embarcar em São Paulo, em voo direto, sai daqui 7 da manhã de Guarulhos, chega em Jericoacoara 10 da manhã. Aquele outro anúncio, ele embarca às 4 da manhã, tá? Só vai poder entrar no hotel a partir das 13 da tarde, ou então ele embarca às 9 da noite ou 7 da noite, ele perdeu o dia. Sim. Tá? Então, essa é a diferença. O que eu oriento ao pessoal? Quando você olhar o anúncio, leia aquela lâmina com atenção, leia o anúncio que está te oferecendo e faça os comparativos. Porque, Thiago, comprar de um agente de viagens, de uma agência séria, todas as agências são sérias. Tá? Existe, como todo ramo comercial, aqueles chamados picaretas, existe. Mas o que as pessoas devem fazer? Não deixar que eles cresçam. Tá? Banindo ele da rede social, denunciando, não comprando, avisando nos grupos para que não faça. Porque a decepção de uma viagem é muito séria. Então você tem que ter essa escolha para isso. Não existe jantar gratuito, nós sabemos disso. Tá? Então, se você sabe que uma passagem aérea São Paulo-Salvador, ela tem um preço médio entre R$800 e R$1.200. Estou falando só em passagem aérea. Depende da data, isso aí pode ter essa oscilação. Você encontra uma oferta no site lá. A Latam, não é da Latam, é um picareta que coloca aí Latam. Salvador, ida e volta. 430, R$299. E as pessoas vêm pedir para mim, eu falo, não tenho. Você fala, mas eu vi na Latam. Não é Latam, senhora. Aquilo é um tráfego que alguém está te querendo golpear. E a pessoa, mas eu vou comprar. Vai comprar, mas não vai viajar. É simples assim.
E é um site, assim, é muito igual, muito igual. Você sabe que no digital tem acontecido muito isso. A gente tem presenciado muito isso. Muito golpe, né? Sim. Principalmente do turismo. Por quê? Porque o turismo ele encanta. Todo mundo quer viajar, descansar e tudo mais, né? Recentemente, um cliente me comentou que teve um golpe que fizeram um perfil fake de Instagram de uma pousada e falou que estava dando 2 dias de diária gratuita. Basta ele responder um questionário. Uhum. Né? E o questionário que queria colocar? Nome completo, telefone, e aí ia mandar um código pro telefone. Jogou a isca. E aí a pessoa querendo automaticamente ter as 2 diárias, né? Uhum. Perdia o WhatsApp e aí começavam os golpes, né? Sim. Então tem muito, né, nesse digital. Então o digital ele tem um lado bom, né? E também tem as suas dificuldades, né? Pegando o gancho do digital, Rui, que a gente estava falando, e você está falando dos clientes e as informações, os pequenos detalhes, o tráfego pago você já investe há um bom tempo e vem lead. Sim. Vem lead. Beleza. Agora vem a grande pergunta, Rui. Ai, meu Deus. Fala sério. Todos os leads fecham com você? Não, Thiago. E dos que vêm, todos vêm prontinho para fechar? Ah, Thiago, olha, se eu for falar sobre isso aqui, esse podcast tem que levar umas 6 horas, cara. Eu tenho histórias, eu brinco quando eu participo de todo o treinamento que me oferecem. Legal. Eu participei de agora 2 semanas atrás, coisas mais lindas, dos parques da Universal. Legal. 2026 vai ter tanta coisa naquela Universal. A vontade foi que eu tinha saído de lá já vendendo para todos os meus clientes, sem porque dúvida. é fantástico. Mas vamos voltar ao que você me perguntou. É assim, não. Eu já cheguei a reclamar para você, tá? De receber, eu acho que bastante, em torno de 28 a 30 leads em um único dia, tá? E as pessoas, na lâmina está o valor por passageiro, está incluso as taxas, o tempo de viagem, o tipo de parcelamento, ou seja, eu procuro deixar de forma objetiva Sim. e claro para o passageiro. Aí ele responde para mim, quero mais informações sobre essa viagem. Aí eu respondo para ele, me apresento, olá, eu sou Rui Serpa, proprietário e agente de viagem da Daydurim. Que bom você tê-lo aqui. Em que eu posso ajudá-lo ou atender? Quais informações que você precisa, além das que constam na lâmina? Se eu responder 15 mensagens dessa por dia, talvez 2 ou 3 respondam. Ah, porque não tem o horário do voo. O horário do voo, ela só vai receber quando eu enviar para ela o orçamento. Tá? Eu não faço nada verbal. O passageiro, quando me pede informação sobre um pacote, sobre uma viagem, sobre qualquer evento turístico, eu detalho tudo para ele. Eu não omito nada para vender uma viagem para decepcioná-lo no aeroporto, por exemplo. Nem pensar isso. Então, não me devolvem. Então, eu respondo para o pessoal, pergunto, às vezes demora 2 dias, eu volto aquele lead, repergunto, né? Olha, ficou alguma dúvida? Você quer? Ah, eu quero, mas não tem o horário do voo. Aí eu pergunto para ela, por favor, me informa quantos passageiros são, se tem crianças, idades, tá? E quanto tempo você quer ficar? Se é o que está na lâmina, 7 dias, ou você quer menos dias para isso? Ou seja, eu estou deixando o passageiro à vontade para ele decidir. Eu enriqueço a minha pergunta. Caso você não queira ir, digamos que esse anúncio seja Fortaleza. Caso você não queira ir para Fortaleza, por favor, me dê mais ideias de outras cidades que você queira conhecer, seja Norte, Sul, Centro-Oeste, que eu consigo te atender. Visite a nossa página no Instagram, que lá você vai ter centenas de destinos. Tá? Caso você não encontre nada, me diga por aqui o que você precisa. E aí o pessoal às vezes me pede, né? Tem uns que assim que é meio doido, né? Eles pedem, eu quero ir para o Rio Grande do Sul, quero conhecer, mas quero conhecer a Bahia também. E aí? Ele quer tomar chimarrão ou quer tomar caipirinha? É verdade. Então, aí você tem que se adequar, né? Tem aquele pessoal também. Eu já tive um passageiro que ele foi até a agência, na época era física. A gente anunciou Nova York, ele foi lá com $1 na mão, Nossa. pagar em cash, minha funcionária lá, atrapalhando, vendendo o cara, e eu tô olhando assim, de rabo de olho, vendo ele tirar $1 com a na mesa, eu já fui lá e tranquei a porta, né? Começou por causa do risco, né? Sim, claro. E aí ele conversando, e a menina, entusiasmada, aquilo que eu nunca fiz e não gosto, ela queria vender, e já ameaçando, já fazer emissão de passagem. Aí eu pedi licença, né? Respeitando a funcionária. Aí eu perguntei se ele já conhecia, eu queria fazer e tal. Eu falei, olha, para antecipar a emissão, me dá o seu passaporte, que a gente tem que fazer xerox do passaporte, anexar
lá para a emissão do bilhete, tem uma burocracia, Sim, tá, sim. para isso. E aí ele falou, precisa isso? Eu falei, sim, o senhor precisa ter o passaporte e seu visto. Ah, eu não tenho isso não, moço. Não dá pra gente dar $100 lá para eu entrar em Nova York? Não dá. Então, assim, se eu não estou na agência naquele momento, ia causar um problema, entendeu? Eu acredito que a menina ia pedir aquilo lá. Mas se ela tivesse já feito a emissão da passagem aérea, danou, acabou. Porque feito a emissão, para você cancelar ou para você remarcar, a companhia aérea te cobra tarifa e taxas. Então, é um problema muito sério. Sim. Se você comprou Nova York, por exemplo, R$3.000, ida e volta, e você não pode embarcar naquela data por um erro, ou porque perdeu o voo, e você não consegue um atestado médico, ou não tem um atestado médico, se for o caso de uma doença, por exemplo, você vai pagar um valor de multa por trecho, São Paulo, Nova York, ida e volta, e vai pagar multa, diferença de tarifa. Aqueles 3 que você pagou, você vai virar 5. Nossa. É assim, absurdo com isso. Recentemente eu tive um passageiro, na verdade um cliente nosso, corporativo, tá? E ele teve um problema nesse sentido, tá? Houve erro na data do embarque, tá? E aí já tinha emitido o bilhete, tá? E aí como fica? Aquela tal. Eu falei, vou ver. Ele pagou na passagem 1.238, tá? Ida e volta. Para emitir a passagem, a nova passagem, para depois de 3 dias, ele tinha que pagar mais 3.000. Nossa. De multa. Tem lógica isso? Mas é a companhia que nos impõe isso. Eu não posso fazer nada. Então, hoje, quando eu vou emitir uma passagem aérea para você, tá, eu certifico, eu não faço nada. Eu não atendo o telefone, não falo com ninguém, eu só foco ali. E várias vezes, quando eu estou olhando, que eu vou conferir, eu encontro erro. Tá? E eu corrijo isso. Então, o digital ele tem que ser muito claro. Ele é muito dinâmico. Porque assim como ele me ajudou, ele também pode me afundar. Tá? Uma propaganda errada, isso vai dar terrível. O efeito colateral é muito grande. Agora, você está falando do digital, dele tanto levar você para cima, alavancar os resultados, ou colocar você para baixo com problema. Você deve atender muitas pessoas de idade, né? Sim. Além de ter idade, com pouco conhecimento no digital, né? Independente de redes sociais, até não saber mexer no digital, né? Sim. Como que é isso para quem vende 100% pelo digital e que o contato físico hoje de ir numa agência sua, como você não tem mais, Como é que você lida com isso? Qual que é os principais desafios e como você dribla isso? Eu aprendi a atender a necessidade do meu passageiro. Uma passageira, ela queria comprar um navio, ela estava em Ribeirão Preto. Ela falou para mim, mas eu quero pegar o navio aqui, tá? Em Ribeirão Preto. Aí eu cocei a cabeça, falei, gente, então é assim, as pessoas, eu tento solucionar aquele problema para realizar o sonho do passageiro. Aí eu explico para ela, tá, que é um navio, o embarque ele é de Santos, aquele que ela estava querendo exatamente. Ela tem que sair de Ribeirão Preto para vir para Santos, tá, para lá. Para tanto, ela tem que vir um dia antes para evitar o carro quebrar, um acidente, enfim, tudo que pode acontecer e dar errado. Sim. Aí eu vou explicar para ela e a gente consegue fazer trânsito, comprar, ela quer vir de ônibus, eu consigo emitir o terrestre, ela quer vir de avião até Congonhas, depois pegar a van, descer para Santos, eu consigo, enfim, a Daydurim consegue, não fica nada a desejar. Então vamos lá, essa pessoa que te pede, por exemplo, quanto que custa essa passagem para Recife? Tá, eu não anunciei passagem para Recife, eu anunciei um pacote para Recife. Então meu primeiro método é ensinar o passageiro, tá, o que ele quer comprar. Tá? Porque a agência de viagem, a gente trabalha com 90% de pacotes. A agência de viagem não pode vender, por decisão da ANAC, somente passagens aéreas. A gente tem até a diferença entre a emissora do bilhete aéreo, tá, e do pacote. Por que isso? Para não virar um comércio desleal para isso. Tá? Então, eu tenho a consolidadora e tenho a operadora. Então, hoje eu tenho 2 consolidadoras que me ajudam a vender passagem aérea. Eu vendo somente passagem aérea, tá? Ou somente hotel, ou somente carro, ou somente barco, navio, enfim. Eu tenho até helicóptero para você que quer voar daqui para Santos. Que bacana. Eu quero ir para Santos, meu navio... Olha o exemplo, você tem grana, mora no Morumbi, está cheio de grana, e seu navio, ele zarpa 18 horas. Aí você teve um problema no banco, você é diretor do banco, e você precisa estar lá. Só que são 3 da tarde. Pode ser que você não consiga chegar a tempo. Sim. Você precisa de um helicóptero. E o seu está em manutenção, se você tiver um. Tá. Aí você me chama, eu alugo
Ele vai, você chega, ele Que volta bacana, pra aí. legal. Então, soluciona. Então, eu procuro entender o que o passageiro quer. Eu procuro, de forma muito cautelosa, entender o passageiro e se ele conhece o que ele está comprando. Tá? Vou te dar um exemplo muito prático. No cruzeiro que a gente estava falando, em navio. Em navio tem regras assim absurdas. Por exemplo, criança, a partir de 18 anos, bebe bebida alcoólica. Antes, 17,5, ele não vai ter bebida alcoólica na cabine dele. Tá? E as pessoas acham que pode burlar. Então lá é muito sério a coisa. Você não consegue ser bebida alcoólica para criança. Então a pessoa quer ir viajar de navio e ela quer... A cabine só comporta 4 pessoas. E aí vem quando ele manda para mim, eu peço o número de passageiros. Aí ela fala, são 5 pessoas. Aí eu já engasgo. Falo, olha, agora é um problema. Tem que comprar 2 cabines. Aí ela tem que comprar as 2 cabines, pagar a taxa de 2 cabines, que taxa portuária é obrigatória, não tem como tirar isso do navio. E aí você explica, e a pessoa quer colocar uma criança na cama, porque a criança na cama. Menos de 2 anos, algumas empresas de navio permitem, a MSC permite. A partir de 2, já não. Então a criança paga um preço proporcional, mas tem que ter uma cama. E aí você não consegue vender aquela viagem, porque não consegue colocar 5 passageiros na cabine. E aí a pessoa começa a tarifar de perguntas. E aí eu pergunto para o passageiro, eu falo, desculpa, a senhora já fez algum cruzeiro? Faz muito tempo que a senhora já fez cruzeiro, que houve muitas mudanças. Não, nunca viajei de navio. Aí eu falo, então eu vou explicar. Cara, eu faço um texto. Aí eu explico para ela que só pode 4 pessoas, ela não pode entrar com bebida, não pode entrar com alimentos no navio, ela tem que pagar a taxa portuária, é obrigatória junto com o pacote dela. O pacote de bebida não é obrigatório, ela pode comprar comigo, que eu consigo parcelar em 12 ou em 15, no cartão, sem nenhum juros. Mas se ela optar em comprar no navio, ela vai pagar muito mais caro. Por exemplo, um pacote da Maydrink, você compra... Custa 690 para uma viagem de 3, 4 dias, tá? Você tem bebida alcoólica, não alcoólica, café, suco, chás, refrigerante, sorvete, tudo ali nesse valor. Para você consumir individualmente por 4 dias durante o navio. Se você não comprar esse pacote e for pagar no cartão, você vai gastar em torno de R$ 1.800. Por passageiro. Caramba, muda muito, né? Muda muito. E aquilo que eu coloquei, se você estiver em uma cabine onde 2 pessoas bebem e 2 não bebem, vocês têm que chegar a um acordo, tá? Ou vai comprar pacote sem bebida alcoólica para todos, ou vai comprar com bebida alcoólica e você tem a opção de não pegar bebida alcoólica. Porque no pacote que você compra é alcoólica e não alcoólica. Eu não consigo descontar, mas você consegue não consumir. E o passageiro, às vezes, não aceita isso. Então, eu vou de forma muito cautelosa, explicando para o passageiro. Recentemente, eu tive uma promoção agora. Navios, novembro e dezembro. Eram 8 saídas, com pacotes, com all inclusive. Você só estava pagando a cabine, a alimentação e a taxa de embarque. E o all inclusive não pagava. Cara, foi muito bacana. O que as pessoas queriam... Ela queria descontar aquele valor. Eu falei, não, senhora, isso é gratuito. Aí explicava. A senhora vai poder... eu quero isso escrito, mas vai estar no seu voucher. Aí eu peço o e-mail do pessoal para que envie o orçamento e lá vai estar, né? Vai estar cobrando a cabine, a taxa portuária obrigatório. O seguro não é obrigatório, mas a gente aconselha que a pessoa contrate, porque o seguro te cobre dano de viagem. Perdeu o navio, o seguro consegue, se você consegue justificar um atestado médico, um acidente na estrada, nesse sentido. Adoeceu no navio, é tudo pago em dólar no navio. Uma consulta pode custar $300 a $500 no navio. Nossa! Se você tem seguro, o seguro vai te cobrir aquilo lá. Então a gente aconselha. Eu não quero seguro, que eu não vou precisar. Ok, então ela é mãe de Ná, né? Já tá vindo a bola cristal que não vai adoecer. Mais ou menos assim, né? Mas eu registro isso por mensagem. Por quê? Se o passageiro tiver uma intercorrência durante uma viagem de navio e processar a companhia alegando uma falha na prestação de serviço, a minha agência vai responder solidariamente, porque a lei assim o determina. Tá? E aí eu vou dizer para ela, eu vou conseguir provar em juízo que, olha, eu ofereci o seguro para ela, ela recusou. Está escrito aqui, ó, no WhatsApp. Então, eu tenho essa cautela para isso. Então, eu deixo o passageiro muito confortável com isso. O pessoal, tem gente que é muito despachado. Vê o anúncio do navio, ela já diz,
Moço, como que é isso aí? Como é o seu nome? Porque eu nunca viajei de navio. Como que eu faço viajar de navio? Cara, eu tenho maior paciência para explicar, tá? Como que ela vai viajar, de que forma ela vai viajar, embarcar, aonde ela embarca, se o navio tem parada, se ela pode descer. Você tem navios São Paulo, Ilhabela e Santos. Desculpa, não é São Paulo, Santos, na verdade. Né? Você sai de Santos, Ilhabela e Camboriú. Sim. Você para na Ilhabela, para em Camboriú. Camboriú você já volta direto para Santos. Tem gente que... Ah, mas ela não para na volta? Não. Ou ela vai parar na ida ou vai parar na volta. Quando você receber o orçamento, lá vai tudo detalhado. Tá? E você vai poder... Rio, se você quer para Búzios, por exemplo, você compra Búzios. Se você quiser fazer passeios em Búzios, eu consigo te vender. Olha o que acontece. Se você não comprar passeios comigo, você vai para Búzios navio, você desce em Búzios às 8 da manhã e aí vai lá e contrata o passeio local. O navio, você tem que estar no navio de volta às 17 horas, que ele zarpa às 19. Tá? Se você tiver um problema com aquele passeio e chegar no CAS às 19, o navio já foi embora e você vai ter que se virar para voltar. Agora, se você comprar o passeio com a gente atrelado ao navio, o navio vai esperar você, neném. Olha que coisa acontece. Faz toda a diferença, né? Diferença. Contratar uma agência pode parecer burocrático, até mais caro na visão de quem está fazendo ali uma cotação se fizesse individualmente, Sim. mas tem toda uma segurança por trás, né? Você falou disso, eu lembrei também que eu comprei, além do hotel, eu comprei os passeios também quando eu fui para... E realmente está toda essa diferença. Deixa eu te falar uma coisa, Rui. O digital, como tem muita força, você deve ter um concorrente muito grande que é a Decolar.com, né? Eu chamo seferrar.com. É mais ou menos assim. Então você tem aí a Decolar, que é um maior player digital desse segmento, né? E que imagino que o cliente deve fazer o seguinte: vai na Decolar, olha lá o preço daquele destino, vem para você e fala, ó, seu tá mais caro aqui, e aí? E, na verdade, ele não entende que a Decolar é uma estrutura completamente ali voltada para o digital, então ele ganha no volume, ele tem negociações diferenciadas pela estrutura e aporte de investimento financeiro que coloca. Como que é isso para você no dia a dia, na prática? Né? Quantos clientes você perde por essa comparação? Quantos você consegue converter? Fala um pouquinho disso. Antes eu me aborrecia muito, né? Me comparar com a Decolar, não me comparar não, o preço na verdade, né? É por isso que eu falei seferrar.com, né? Porque alguns preços são realmente assim, surreal, né? Mas aí o que eu falei lá no início, a gente falou no bloco anterior, acho, por exemplo, a questão dos horários de voos. Por exemplo, eu ofereci um pacote de 7 dias, onde você embarca aqui às 8 da manhã, vai chegar em Salvador, por exemplo, 10h30, você desembarcou, até você pegar o trânsito e chegar no hotel, é meio-dia quando você vai fazer o check-in para você ter acesso ao seu quarto. Na seferrar.com, você vai embarcar tipo 8 da noite, vai chegar em Salvador 10h30, vai pegar um trânsito, chegar em Salvador no hotel 1 da manhã, vai para o quarto. Só que você perdeu aquele dia que você pagou. Tá? Então tem essa diferença. Então eu te anuncio 7 dias onde você vai aproveitar os 7 dias para que você aproveite. Então essa é a diferença, tá? Vamos falar, Thiago, que você está indo para Salvador com a tua família, bacana. No caminho você teve um problema de um acidente na Dutra ao ir para Guarulhos e a Dutra travou totalmente. Tá? E você comprou pela Decolar.com. Você consegue falar por telefone com alguém? Não, sem chance. Esquece. Você vai perder o seu voo. Não tem como falar com ninguém. Exatamente. Vai dar no show, aí você vai ter que remarcar, você vai pagar a diferença de tarifa, multa por ter perdido o voo e dizer, tinha muito trânsito lá. Vai chorar e vai ter que pagar. Não tem jeito. Se você compra de uma agência, tá? Você tem um suporte daquele agente de viagens, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu mandei 9 trabalhadores para Goiânia, onde está tendo um festival. Todo mundo foi de aéreo. Um deles perdeu o voo. Ficou aqui. Tá? Aí tiveram que deslocar um rapaz de Brasília para Goiânia para suprir a necessidade, que estava mais perto. Sim. 3 horas ali de ônibus. Eu comprei, emiti a passagem para ele, foi uma passagem rodoviária, para ele embarcar em Brasília às 6 da manhã, chegar em Goiânia às 9, quando o pessoal estaria desembarcando 8h20. Se encontrariam todos e iam para o local do evento. Ok, até aí.
Só que o rapaz emitia a passagem, mandei pelo WhatsApp para ele, expliquei para ele, olha, essa passagem, como é muito em cima, você precisa ir até o guichê para emitir a passagem, tá? Ah, tudo bem, não tem problema. Às 15 para as 6 da manhã, meu telefone toca. Aí eu pulei já da cama, né? Aí eu olhei, nem conhecia o número, atendo. Aí ele disse o seguinte, ele foi fazer a troca, quando chegou no guichê, o rapaz falou para ele assim, olha, eu não posso te emitir a passagem, porque essa passagem desse ônibus aqui é entre 7 e 11 da manhã. Ele perguntou, como assim entre 7 e 10 da manhã? Porque esse ônibus ele vem parando em outras cidades até chegar aqui. Ele pode chegar aqui 7, 8, 10, 11 da manhã. Aí ele falou para o moço, não, mas eu tenho que estar em Goiânia até as 9 horas. Aí o rapaz falou, olha, eu não posso fazer nada. E o rapaz, ele não tinha um cartão de crédito, nem tinha um dinheiro. É um trabalhador, uma pessoa simples, tá? E também ele foi chamado de emergência. Sim. Aí eu falei, olha, se eu for emitir outro bilhete aqui, vai demorar muito. Me dá o seu Pix, eu te envio o valor agora, vai no guichê, compra a passagem e embarca. Mandei o Pix para ele, ele comprou, mandou a foto do bilhete para mim, embarcou, agradeceu muito e chegou lá. Tudo resolvido. Se isso for com a Decolar, você conseguiria? Sem chance, não tem como. Tá. No caso dele foi a falta de dinheiro, mas pode ser falta de documentos também. Sim. Entendeu? Então isso dá. Você tem essa diferença no atendimento com a agência presencial. E a Daydurim tem um diferencial. Eu faço o atendimento presencial também quando há necessidade. Vamos falar que você tenha uma família de 8 pessoas para viajar. 3 querem Nordeste, 2 querem Sul e 3 querem Centro-Oeste. E aí fica aquela coisa de mensagens. Eu crio um grupo exclusivo para aquilo, é horrível, né? Cada um. E não dá para comparar preço. Então eu convido todo mundo para uma mesa. Eu chamo uma mesa retangular, onde eu coloco na TV, tá? Qual é o melhor? Tem criança? Olha, então Centro-Oeste com criança, depende de você for, não vai rolar. Então vamos tentar mudar o destino. E convencê-los que ir para Porto de Galinhas, por exemplo, com 2 crianças, tá? E um casal de melhor idade, é bacana isso, tá? E a gente consegue ter resultado para isso. Ou seja, você faz uma assessoria, né? Uma consultoria de viagens para o seu cliente, coisa que uma Decolar.com não consegue fazer. E essa consultoria faz com que o cliente... E aí gera outros negócios, né? Porque aí gera indicação... Fideliza, né? O cliente começa a viajar só com você, só com a tua agência, né? Então isso gera todo um diferencial, né? Se você usar o digital de forma honesta, clara, transparente, você não tem problema. Quando eu recebo aquelas coisas, para mim é uma ofensa duvidar do meu trabalho, porque eu não tenho nada que me macule, se você anuncia aquilo que você tem para vender, você não vai, a pessoa vai desconfiar. Aí você vai provar para ela que aquilo existe. Tá? De forma muito clara. Eu recebi ontem no meu celular particular que o número anunciado é o telefone da agência. E muitos passageiros têm o meu particular. E ontem eu recebi de um passageiro, eu estava muito ocupado, ele desespera que ele queria uma passagem, ele queria passagens para Salvador, ele, a mulher e uma criança de 5 anos. Tá? Mas ele só queria passagens. E aquele valor que eu estou anunciando é passagens, hotel e transfer. E aí eu não respondi naquele momento, porque eu estava muito ocupado, e eu respondi com ele de forma muito objetiva. Eu queria explicar para ele porque eu não podia. Tá? Cheguei em casa, volta das 10 da noite, eu sentei e expliquei para ele. Hoje de manhã, ele respondeu para mim se eu não tinha outro destino, aí explicou o que ele queria e tal, mas eu mandei para ele as passagens, porém um custo maior, porque era somente passagem do meu fornecedor que tem a passagem. E ele entendeu, ele foi muito educado, tá? Aí eu já comecei a conversar com a mulher dele e ela pediu para mim outros destinos. Devido à conversa que eu tive com ela, já mudou. Ela não quer mais só a passagem, ela já pediu um pacote para 5 dias em Porto Seguro. Tá? Às 4 da manhã eu estava respondendo isso para ela hoje. Tá? Eu mandei para ela 30 opções, tá? De pousadas e hotéis em Porto Seguro que ela pode ficar. Aí ela quer 5 dias. Eu mostrei para ela que ela ficar 5 ela ficar 7 é melhor do que ela ficar 5, porque 7 eu tenho os bloqueios. Eu não sei se você consegue entender, se as pessoas entendem o que é bloqueio. Bloqueio é o fornecedor, o turismo, ele pega, o avião tem lá 170 lugares, ele bloqueia 150, tá? Para nós vendermos, para ter um preço sério, bom, e que aquele voo vai ocorrer
de todas as formas. Não tem nenhum risco de ter um overbook, por exemplo, que hoje é muito comum acontecer. Sim. Tá? Então, quando a gente fala bloqueio aéreo, isso é muito bom. Então, a gente tem uma diferença de 300, 400 reais de um bloqueio. Uma passagem Salvador ida e volta hoje, R$ 1.200. Mas se for bloqueio, ela pode sair por 800, 700 reais. Depende do dia, da data. E são sempre horários matutinos e voltando nos horários vespertinos. Você embarca 8, 10 da manhã e volta às 17, 19 horas. Ou seja, você aproveita o dia. Vai fazer o check-out no hotel às 14 horas, ao meio-dia, você pode tirar sua bagagem, deixar no depósito. Com calma, né? E aproveitar. Deixa guardado no hotel, vai aproveitar o dia. Você aproveita dessa forma. Então, o digital, ele veio para ficar. Ele não vai retroceder. Não adianta que hoje tudo que você faz. Então, comprar através do digital é seguro. Só tem que manter a qualidade, como eu mantenho o meu, como você mantém no seu trabalho. Eu acho isso muito importante. Tá? Eu acredito que você não aceite, mas se for proposto, você nunca aceite o cara anunciar para você uma passagem aérea Salvador ida e volta por R$300. Não faça isso, porque é fraude. Porque se você for envolvido em um processo, tá? A agência que vendeu, a pessoa que vendeu e o anunciante, porque você sabe. Então, eu tenho cada história que as pessoas me contam e eu fico pensando, gente, caiu, o golpe está aí, caiu quem quer. Mas você falou disso, a gente lá na Invicta, a gente tem um filtro, né? Inclusive de que empresas que a gente não aceita trabalhar. Sim. Então, por exemplo, empresas que vendem bebida alcoólica, dependendo da situação a gente evita, apostas, rifa, né? Esses prêmios aí, a gente está evitando também pegar. Tem muita procura, a gente evita pegar, porque são coisas que podem nos prejudicar também, né? A nossa imagem fazendo aquele trabalho. Às vezes não é só o dinheiro, né? Sim. Também a reputação. E a reputação no digital, ela é demorada para construir. Ufa! E se perde em minutos e segundos, Exatamente né? Isso. Então a gente tem uma Muito bem. preocupação muito grande com essa questão de trabalhar com um cliente sério, que vende coisa séria. A gente muitas vezes orienta o cliente, faz assim, vai por esse caminho, anuncia isso que você vai anunciar não vai vender dessa forma, né? Eu tive tem ainda o cliente ainda com a gente, ela faz mudanças interestaduais. E aí ela começou a fazer anúncio, e aí o anúncio chegava e ela não tinha tempo de responder. Isso não pode E aí eu falei para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, você está investindo um valor razoável em tráfego pago, tá chegando o lead para você, o lead, pelo que você está me falando, é qualificado, mas você está chegando tanto e você não consegue atender, que você tem outras atribuições aí como empresária. Contrata uma pessoa. Ou então diminui a verba em anúncio para chegar menos lead, para que você consiga tratar com mais qualidade. Porque tem que pensar o seguinte, o digital... Qual é a vantagem do digital? Ele minimiza os custos do físico, como você já teve. Sim. Funcionário, fachada, aluguel, tudo mais. Só que você precisa ter uma estrutura comercial para atender. Então, isso você não pode negligenciar. Então, o digital ele tem que ter todo um processo comercial para que você consiga ter os resultados que você busca. Senão, não adianta. E as estratégias que você tem no físico tem que ser estratégias similares no digital. Claro, pegando os canais do digital, mas usando da mesma forma. E o digital, muitas vezes, ajuda também para quem tem físico a ser um complemento, né? E muitas vezes o cliente acaba não pensando nisso. Então, é legal a gente falar que o digital ele está ficando cada vez mais sério, cada vez mais necessário para os negócios. Agora vem um ponto-chave também, Rui. A gente falou da Decolar aqui, que é um grande concorrente, né? E até você falou que é o ciferrar.com, né? Me fala uma coisa, ainda no digital, há algum tempo atrás teve o problema da 123 milhas. Sim. Que gerou um impacto absurdo pro cenário econômico. Milhares de sonhos destruídos, né? Me conta como isso impactou o segmento do turismo, porque era uma empresa de muita relevância. Como isso gerou no cliente que vai comprar o digital? Opa, peraí, não vou comprar com a Daydream não, porque, esse cara é digital e, peraí, será que... Como é que foi isso, né? Aquele momento para você? De início, todos os agentes de viagens comemoraram. O veneno escorria aqui da gente. Né? Porque, gente, assim, você quer viajar, você tem uma data de férias. Sim. Você tem uma data de início de férias e uma data de término. Então, você tem que viajar
naquele período e voltar naquela data que você precisa trabalhar e pagar o cartão que você comprou a viagem. Isso. A 1, 2, 3 milhas não te dava essa opção. Você comprava para viajar naquela data que ela ia te mandar, você ficava naquela coisa. E com aqueles preços assim, que ninguém entende o que eles faziam. Hoje a gente entende. Exatamente. Como que tá? Eu fui massacrado, mas também eu tive a ousadia de falar para alguns, né? Falei, olha, você está discutindo sobre preço. Eu estou te vendendo qualidade, eu estou te vendendo um produto existente. Eu, quando te vendo uma viagem, eu te vendo o assento, a data, o horário e aonde você vai. Agora, quando você comprava na 1, 12, 3 milhas, você comprava um destino, mas você tinha 3 datas e essas datas, a maioria não ocorria. E ele dependia do dinheiro do Thiago para pagar a passagem do Rui. Pagar do Rui para pagar o do Alfredo. E por aí foi essa Era uma bola de espécie neve. de pirâmide, né? Era uma espécie de Exatamente pirâmide isso. do turismo, né? Tô colocando assim. Porque né? você tinha uns anúncios, por exemplo, passagem em Salvador, uma semana em Salvador, ida e volta por R$800. Como você consegue imaginar hotel, transfer, passagem aérea por R$800? Não tem como. É impossível. Não tem como. Tá? Então, a pessoa tem que ser ética e honesta com ela mesma. Tá? Tem que falar, não, eu não posso pagar só isso porque eu vou viajar na asa do avião, do lado de fora. Tá? Eu vou chegar lá descabelado. Vai. E não vou levar a mala também, que eu tenho que me segurar na asa. E como é que eu vou levar a mala e segurar? Então, as pessoas têm que ter essa noção. Quando você vê essas ofertas esdrúxulas nos sites, ou vendendo, oferecendo, compre Bahia e ganhe Portugal, não compre, porque isso não existe. Dúvida? Vai no site da própria companhia aérea e vê. Se o site da companhia aérea, a passagem está custando 1.200, como pode aquela empresa estar te vendendo passagem, hotel e transfer por 800? Tá? Isso não existe. Então, eu tive uma avalanche. Eu tive gente que me cotou, eu tive que foi muito aborrecido. Ele fez uma cotação Aracaju, 7 dias, comigo estava custando 4.200 e alguma coisa, ele e a mulher, por 7 dias, hotel, aéreo, transfer, tá? Bacana e tal. Cobrei dele algumas vezes o retorno para fechar, eu fiz várias cotações para ele para chegar naquele preço, estava um preço bacana, um hotel à beira-mar, enfim, foi perfeito o local. E ele parou de responder, ignorava minhas mensagens completamente, eu paro por aí também. Apenas eu informo o passageiro que vai a data de limite quando eu emito um orçamento. Aí eu falo, olha, tendo em vista o seu silêncio, tá, esse orçamento está sendo excluído do sistema, para que ele saiba que eu não tenho mais nenhum vínculo com ele, nenhuma obrigação. Sim. Tá? E ele silenciou completamente. Faltando quase 30 dias para o embarque, a época que é 1, 2, 3 quebrou, tá? Quem me procura? Esse cliente. Esse cliente. E o que ele queria? Aquele preço que eu tinha feito para ele naquele lá, sei lá, 2 ou 3 meses atrás, não lembro exatamente os meses, quais foram. Ele, eu quero fechar com você aquela viagem que eu fiz. Eu não apago uma mensagem do WhatsApp, nenhum orçamento. Aí, antes de eu responder para ele, eu corri lá. Aí eu vi os orçamentos todos que eu mandei para ele, acho que eram 8 no total, tá? E o último que nós chegamos àquele valor. Aí eu falei, ok, eu só preciso verificar a disponibilidade do hotel que o senhor fez na época, e expliquei para ele e tal. Aí aquela passagem, o aéreo, ficou 6 mil e pouco. Aí o cara rasgou o verbo em cima de mim. Aí me ameaçou processar, me chamou de picareta, tudo sem imaginar. Tá, eu não respondi nada, deixei ele vomitar a verborragia dele, tá? Aí, 3 dias depois, me chamou a mulher dele, tá? Meu marido estava nervoso e tal, que a gente foi. Eu posso fechar com o senhor essa viagem? Eu falei, claro, eu só preciso retarifar novamente, tendo em vista que o prazo de vocês venceram, tá? E a senhora pode pagar da mesma forma, no cartão, em até 12, sem entrada, sem juros, ou boleto em 15 até 24. 15 sem juros, a partir de 15 eu tenho juros bancários, um financiamento bancário, isso. Aí ela falou, tá, mas eu tenho um voucher da 1, 2, 3 milhas para o senhor abater. Olha que lindo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu falei, senhora, eu não posso aceitar, tá? Isso é personalíssimo, é seu, tá? A senhora tem que cobrar da 1, 2, 3 milhas. Porque a gente morreu com ela. Morreu com ela. Caramba. E como tem aí milhares de pessoas. Você imagina, Thiago, viagem para Disney. A família que guardou dinheiro, comprou passagem, comprou em agosto de 22 para viajar em julho de 23. E 1, 2, 3 quebrou.
Você Disney ficou com ali 3 crianças. um ano esperando praticamente ali, pagou. Não, eu falo porque eu tenho um enteado ainda pequeno, com 12 anos, e quando a gente fala de viagem com ele fica eufórico, né? Ele fica ansioso. E às vezes é viagem pro litoral, ou viagem para algum parque assim próximo. Imagina pra Disney, né? Cara, eu vi cada reportagem, pessoas chorando que mexe com você, entendeu? E aí quando aquela pessoa foi entrevistado e ela explicou e falou a forma que ela comprou, o valor que ela pagou, porra, mas ela pediu para cair num golpe, mais ou menos isso. Eu vi uma senhora, por exemplo, que eles vieram do interior, era São José do Rio Pardo, Rio Preto, alguma coisa assim. Eles vieram para São Paulo para embarcar. Logo que um dos 3 quebrou, tipo assim, 2 dias depois. Eles não tinham dinheiro para comer no aeroporto. Eles pagaram o transporte de São José até São Paulo, iam comer no avião, que não iam comer, né? Iam receber aqueles snack lá, e, enfim, ia embora. Eles não tinham para comer no aeroporto. E o voo dele não tinha mais também, porque um dos 3 não pagou. Olha a situação desse pessoal. E por aí foi. E a Itapemirim também. A Itapemirim... Também, é verdade, Itapemirim, é verdade. A Itapemirim me deu assim... Ela me deu uma oferta muito grande. Eu falei para minha funcionária, eu falei, Cláudia, não vende Itapemirim. Por quê, Thiago? Ela tinha 4 aviões e tinha 10 voos diários. Eu falei, gente, isso não vai parar para manutenção? Porque se parar um avião, vai dar problema nos outros. E começou a ter problema. Eu vi aquelas pessoas chorando no aeroporto também. Eu fui procurado como advogado para processar por dezenas de pessoas que foram me indicando. Eu não aceitei. Por quê? Não vou ter o que receber. O passageiro não tinha para pagar, e Itapemirim não tinha bens para você executar. E aí, você trabalha de graça? Não. Então, as pessoas têm que ter mensurar essa oferta, porque não é tão boa assim. Então, você quer comprar um pacote aéreo, você quer comprar um pacote marítimo, quer um pacote rodoviário, procura uma agência séria, tá? Pode ser presencial ou pode ser via digital. Hoje você tem as videochamadas, tem o cálculo, você fala tranquilamente para isso. Você tem toda forma de consulta para ter certeza que aquilo existe. Rede social, verificar comentário daquela agência, ver se os valores realmente estão sérios. Tá? Não achar que você realmente está levando a vantagem, parar de achar que você quer levar a vantagem. Quando você está achando que você está sendo esperto, aquele que está te vendendo também é esperto que você. Tem que entender isso. Você não me conhecia. Eu te ofereço para você viajar com a tua esposa 4 dias em Cabo Frio com passeio por R$500. Você compraria? Não. O máximo que eu, com R$500 seria para Santos, para ficar no canal ali, para olhar o mar por ali. Então você tem que entender isso. Não dá. Viagem você tem que ser planejada, você tem que ser organizada, você tem que entender o que você pode gastar. Se você consegue pagar a viagem antes, eu sempre aconselho ao pessoal. Vamos falar de viagem internacional. Vai fazer Disney, por exemplo? Bacana. Você vai para Disney em 25, tá? Então, compra as passagens agora, que tem essa oscilação de preço. Paga as passagens. E o hotel você pode comprar mais para frente, tá? Os ingressos também, você pode comprar mais próximos. Nós vendemos os ingressos para os parques, nós facilitamos. Ou seja, eu te dou outra estrutura para isso. Se você fala, eu quero comprar tudo para Disney hoje, para uma pessoa para Disney hoje, para você ficar, por exemplo, 14 dias, por exemplo, você vai gastar R$14 mil. Parque, hotel, aéreo, tudo bacana, tá? Imagina uma família de 5. Caramba. É dinheiro, hein? É dinheiro. É dinheiro. Então, você tem que se programar para isso. Então, você pode comprar as passagens aéreas, a gente pode fazer o financiamento bancário, ou você vai pagar no seu cartão, e você, mais próximo, comprar o hotel e os ingressos para isso. Você sai daqui do Brasil com os ingressos, com data para você entrar naquele parque, tá? Eu tive uma passageira com esse problema, ela cobrava comigo, porque o meu preço estava a mais, eu acho que $80 vendendo os ingressos para ela e tal. E aí eu falei, olha, me manda o que você tem aí, de quem você está cotando, que eu vou falar com o meu fornecedor. Porque a Daydream, no meu site, eu tenho direto na Universal para vender os ingressos. Ingressos originais ali, já imprimo para você, não é nada de fake, tá? E ela mostrou para mim. Aí eu falei, pura, realmente a diferença. E era $80 por passageiro. Ela estava viajando em 6 pessoas, dá uma diferença grande. Ela falou, Rui, eu quero comprar, mas está caro. Tá, vou verificar. Aí eu olhei, eu falei, não, peraí.
ela está me passando datas, ou seja, o orçamento do concorrente passou uma data que ela já estaria de volta no Brasil. Tá errado isso. Não pode o negócio dele. Aí eu fiquei preocupado, inseguro, mandei para o meu fornecedor, aí ele falou, você tá certo. Aí eu escrevi para ela e mostrei. Eu vendi para ela os ingressos. Ela comprou com a gente. Se ela comprasse com outro fornecedor, ela não ia aproveitar os parques. Porque a data que ela estava pedindo, ele não estava vendendo. Ela estava vendendo para ela uma promoção que era posterior à data. Ou seja, ela voltava ao Brasil tipo 23 de abril, tá? E os ingressos eram 30 de abril do parque. Não, o turismo ele tem muito isso de planejamento, como você está falando, Sim. né? Porque eu vejo os anúncios, os seus principalmente, quando eu vou em shopping da CVC ou de outra agência agora que tem, e a gente vê que as viagens são sempre longes, né? Quanto mais longe assim, a data do momento atual, mais barato fica, ou mais em conta fica, Sim. né? Porque o turismo tem que haver uma programação, né, Rui? Se o passageiro não se programar... Eu já fiz viagem comprando tudo na hora. Eu até tenho um episódio que a minha mulher fica muito brava comigo. O que é que você fez? Que eu fui para Ilha Bela e aí eu queria fazer um passeio de lancha. E aí tinha que reservar a lancha 2 dias antes do passeio, né? Aí eu, esperto, né, falei, não, compra na hora, deve ter um monte de gente vendendo lá. Rui, chegou, e a minha mulher é brava. Chegou lá, no dia do passeio, ninguém tinha lancha para vender lá, passeio. Todo mundo já saindo, e eu fiquei desesperado. Aí conseguimos meio que um ambulante que vendia lá, uma lancha meio desconhecida. O ingresso pode ser frio, que você compra, o cara vai em sono. Aí eu arrisquei, fui, a lancha quebrou no meio do caminho. Olha isso. Não tinha bote salva-vida na lancha. Minha mulher quase separou de mim nesse dia. Acho pouco pra você ainda. Tinha que dormir no chão da sala. Olha, foi uma experiência, assim. Então, essa falta de programação que o passageiro, às vezes, não leva a sério, né? Isso prejudica a viagem, né? Sim. Então, e outra, tá? Detalhe, a viagem foi... Esse passeio foi péssimo, né? Porque a lancha quebrou no meio, o passeio não aconteceu. Então, imagina quando chegou em terra firme a minha mulher, né? O resto do dia... Estraga a viagem de acabei todos, com um né? dia, com um dia. Porque eu queria, na verdade, economizar. Falei, não, esse cara tá vendendo aqui no site dele, na época acho que era R$200 por pessoa. Falei, não, vou encontrar lá por 120. Vou encontrar lá por 120. Não encontrei. Sim. Encontrei um picareta lá por 150 que me deixou à deriva. Assim, a gente dá risada lá dessa história, mas a gente poderia ter sofrido uma coisa grave lá. Quer ver um exemplo? As pessoas, por exemplo, Nova York, tá? Recentemente eu tive um passageiro que me cotou aéreo Nova York, mas ele queria pagar com milhas. Infelizmente, eu não aceito milhas. Eu não tenho essa forma de receber por milhas. Não é que eu não queira. Eu até queria receber para vender, mas eu não tenho como fazer isso. Sim. Tá? E aí ele comprou os bilhetes aéreos e queriam comprar os ingressos para os shows da Broadway. Todo mundo vai em Nova York que quer. Aí eu falei, mas tá muito caro, eu vou comprar lá que é mais barato. Aí eu caí na besteira. Falei, olha, não faça isso, porque lá não é mais barato, você vai pagar no câmbio. Tanto aqui quanto lá. Se você vai comprar na rua, você pode comprar um ingresso falso e você só vai descobrir isso quando você for entrar. E lá você vai chorar na bilheteria, você não vai entrar. Lá não é Brasil, lá não tem jeitinho para isso. Você vai ser barrado mesmo, tá? Não, e tal. Resumindo, ele não comprou comigo, tá? Foi para Nova York, que alguém falou para ele que ali realmente fica na Times Square, o pessoal fica vendendo, tem gente séria que vende, mas pega você, leva você no escritório, e nesse escritório é emitido os ingressos, você paga emitido. Não, ele comprou na rua e tal. Não só comprou o show que ele queria, o show e mais eram 3 peças e 2 shows, tá? Primeiro dia, barrado no baile. Caramba. Ingresso falso, tá? Aí foi até o local onde ele foi, não achou o cara. Tinha endereço físico? Não, comprou na rua. No dia seguinte, ele foi tentar descobrir os ingressos todos frios. Ele perdeu tudo aquilo. Caramba. Então, isso tem que ter cautela. As pessoas têm que entender isso, tá? Por exemplo, se você vai viajar com 2 pessoas para ficar em um hotel em quarto duplo, você tem um preço. Se você vai ficar em um quarto individual, sozinho, é outro valor e é sempre mais alto. Por quê?
O hotel, ele está usando um quarto que pode ser para 2, para uma pessoa. As pessoas não entendem isso. Tá? Não é difícil entender. Cabine de navio, a mesma coisa. O navio, às vezes, tem 10, 12 cabines individuais, depende do navio. Se é um Costa Cruzeiro, se é um MSC, tá? Se você viaja sozinho, você paga a cabine e taxas portuárias obrigatórias para uma pessoa, cabine individual. Se você viaja numa cabine dupla, mas quer viajar sozinho, você paga só a sua passagem, só o seu direito de usar, mas paga a tarifa por 2. É a regra da companhia. Sim. E as pessoas não aceitam. Não. Eu falo, olha, Imagino. tem gente que me estressou. Eu falo, olha, você pode fazer, acessa o site da Costa Cruzeiros, tá? E compra diretamente. Se ele te vender sem a segunda tarifa, não tem problema nenhum. É um site oficial. Mas você não vai conseguir. Simplesmente porque não dá para você fazer isso. Então, quando alguém te oferecer navio, dá para ir a 5ª pessoa, não dá. Tem 7 pessoas, colocar numa cabine só, não dá. O que a gente sugere, se tiver disponibilidade? Cabines conjugadas. Ou seja, temos cabines de navios, que tem aquela porta como tem em hotel, que você passa de um quarto para o outro. Que legal, que bacana. Tá? Mas, assim, isso tem que ser resolvido agora, se você quer isso. Vamos verificar. Tem a cabine? Ok, tem uma cabine. Eu vou conversar com o pessoal, semana que vem eu te respondo. A chance de ela já conseguir essa cabine é 10%. Mas pelo que você está falando, Rui, a questão da agência de turismo, né, ela remete muito ao nosso negócio aqui também, a agência de marketing, que é assim, eu escuto muito do cliente o seguinte, eu posso fazer, para postar no Instagram e Facebook, eu mesmo posto, né? Sim. E aí a gente fala, não, é verdade, você mesmo pode postar. O problema é o seguinte, você é dono do seu negócio, certo? Se você estiver preocupado em postar nas redes sociais qual é a hashtag, qual é a trend do momento, qual é o conteúdo, se vai engajar, a legenda, você está deixando de vender, está deixando de fazer o seu negócio crescer. Então você está contratando uma empresa para ajudar você a focar no seu negócio a crescer. Essa é a diferença. Você, como agência de turismo, faz a mesma coisa, né? Eu como passageiro, eu posso lá ir na MSC Cruzeiros e tentar comprar por ali, mas aí tem todo um trâmite, né? O translado de eu sair da minha casa para ir até o lugar que eu vou pegar lá, embarcar, né? A alimentação, que talvez eu não tenha tão claro lá a explicação sobre isso. Ou seja, uma agência de turismo, de viagens, ela traz toda essa comodidade, essa praticidade, segurança e, até pegando esse gancho, hoje, até para dar um corte aqui pro pessoal, recomenda aqui 5 destinos internacionais que a Daydream faz e que você recomenda e 5 destinos nacionais. Que a pessoa fala assim, vale a pena viajar para esse lugar aqui. Quais são os 5 destinos? Paixão de todos. Paris. Você consegue chegar em Paris, você consegue... A terra dos apaixonados, né? Exatamente isso. De Paris, eu consigo te mandar de trem para você ir para a Itália, você consegue ir para a Espanha. Tá. Portugal, você consegue fazer Portugal, Paris. Estamos falando de Europa. Londres é fascinante. Você comprar passagem de trem em Londres, você pegar o trem em Londres, você estar em um filme, tá? É fantástico, tá? É uma paixão que eu conheço e quando eu falo para a pessoa quer ir. Praga é sensacional. República Tcheca, Áustria. São lugares assim fantásticos. E se por acaso, se você se organizar, você consegue, por exemplo, em 10 dias de viagem, você consegue fazer 2 países e conhecer até 10, 15 cidades. Se você fala em Itália, você desce em Roma, você pode fazer Pisa, Maranello, Firenze e o queridinho de todos, Torre de Pisa. Você já foi a Pisa? Não. Que tamanho você acha que tem aquela torre? Não faço ideia, mas... É pequena, Thiago. É mesmo? A primeira vez que eu fui com meus filhos eram pequenos, tá eu dirigindo com 3 crianças, a minha filha com 14, o meu outro com 12 e o caçula com 8. Eu dirigindo não podia estar atento a tudo e estou procurando a Torre de Pisa para tentar estacionar. Olhando lá para cima. Procurando alguma coisa bem alta. Eu estava quase ao lado e não enxergava. Aí eu parei do lado, com o meu italiano péssimo, para tentar pedir informação. Aí o cara apontou. A gente olhou. Pequena, Thiago. A altura de um prédio, talvez de 2 andares. Mentira!
aquela gracinha dela ficar inclinada, é muito legal. Tanto é que você vê fotos que as pessoas colocam o dedo assim, a torre dentro. É uma coisa pequena. Caramba. Tá? Paris é outro destino fantástico, entendeu? Assim, você consegue, por exemplo, você fazer... A Torre Eiffel é grande. Essa é grande. Ah, tá. Já subi de escada para economizar, tá, Legal. até lá em cima e tal. Depois eu usei elevador, é algo assim surreal. Você É tá pago lá. o elevador pra subir? Sim, você Ah, paga. Então, a Dedurim já te manda com tudo. Ah, Você já sai com legal. os ingressos na mão. Você pega trem para ir para outros países, a gente manda você com o roteiro completo. Só respeite o horário, pelo amor de Deus, e a data, tá? Mas a torre, você tem a opção de escada, porém você vai até o quarto andar. Depois aí você tem que pegar o elevador realmente. Você pode subir de elevador e depois descer de escada para ir tirando fotos. Você vê a Paris... É algo surreal você olhar da Torre Eiffel. E se o dia estiver ensolarado, como está São Paulo hoje, com 39 graus, é lindo Paris. Agora, Paris no inverno também é demais. Neve, frio, vinho, é demais. Tá? Eu falei Roma. Paris a mesma coisa. Você tem cidades parisienses românticas, você pode fazer de carro, que também a Dedurim tem o carro para te alugar. Você pode fazer de trem para isso. Isso é muito tranquilo. Se você for para a Espanha, você consegue conhecer lugares assim fantásticos na Espanha. E na própria Madrid, Sevilha, Barcelona. Cara, é apaixonante. Eu sou apaixonado por viagens. Se você está falando em roteiro nacional, você está falando em Nordeste, por exemplo, você vai para Salvador, você pode fazer algumas cidades próximas. Ou se você quer começar por Salvador, você vai para Recife, Salvador, Maceió. Depende para onde você quer conhecer, a gente consegue te ensinar o melhor caminho. Acho que uma vez nós conversamos sobre isso, né, que verdade, você falou. Verdade. Então, tem passageiro... eu quero ir para Salvador e quero conhecer Rio Grande do Norte. Opa, muito tempo de estrada ou de aéreo para isso, fica caro. Então, a gente consegue educar o passageiro e mostrar para ele a geografia do local. Então você faz Salvador, Recife, Maceió. Eu estive agora em Maceió há 2 meses atrás, está fantástico. Sergipe é muito bom, você tem águas doces no rio, encontro da água com o mar. Você tem cidades como Porto Seguro, Jericoacoara. Cara, não deixe de viajar. Não deixe. O melhor dinheiro gasto é com viagem. Viagem não é prejuízo, mas programe-se. Organize-se. Se você tem uma família de 5 pessoas que você vai gastar 10 mil na viagem, você não tem, tá? Ou você muda o teu destino para um lugar que você possa gastar e possa aproveitar e ser feliz. Ou então, adie para o próximo ano, mas faça uma viagem. Legal, show de bola. Rui, quero agradecer a sua presença aqui, foi muito importante pra gente. Você é um cliente, um querido, um grande amigo, né? A gente já fez negócio junto de lá para cá e de cá para lá também. Então a gente ficou muito feliz de ter você como um primeiro convidado aqui do nosso podcast. O papo foi muito bom, né? Só durou 1 hora, a gente poderia ficar aqui um bom tempo conversando, tá? Então eu quero agradecer. Dê a sua mensagem final para os nossos... as pessoas que estão nos assistindo aí, os telespectadores, para dar sua mensagem final também da Dedurim, recomendando aí viagens e destinos da Dedurim. Primeira ideia que eu ofereço a vocês consulte um agente de viagens. Sempre consulte um agente de viagens, tá? Se a oferta veio pelo meio digital, cheque a procedência. Tá? Se você conhecer o agente de viagem, você está tranquilo para isso. Ele não vai te vender uma gelada, tá? Ele vai te vender uma viagem quente, uma viagem boa para sua família. Isso. A Dedurim te dá essa garantia. Tá? Pelo mercado ter noticiado ultimamente o problema que houve com a 1, 2, 3 milhas, não leve isso em consideração. Tá? Ela foi uma empresa que ela realmente derreteu para isso, mas as agências estão aí para isso. E não é porque não tá na televisão anunciando, eu nunca ouvi falar da sua agência. Ok, tá ouvindo falar agora, me apresento. Aí eu faço um relatório para o cliente, olha, meu nome é fulano, eu sou proprietário, tal, e mando minhas referências para isso. E por aí. Então eu agradeço muito a você porque você me ajuda. Fui chato no início, que eu tive que exigir de você, que eu estava querendo aprender e as pessoas não queriam me ensinar, tá? E não me arrependo disso. Tá? Ainda falo para você, uma vez por semana eu tenho uma proposta,
tá? De uma agência, de uma outra. Eu tenho oferta assim absurda de 100 leads, tal, não sei o quê. Primeiro, eu não tenho tempo para responder 100 mensagens por dia. Não tenho funcionário. Eu tenho um colaborador que me ajuda para aguentar. Porque hoje que eu estou com você aqui, eu tenho uma pessoa respondendo minhas mensagens. Sim. Eu não consigo deixar o passageiro sem mensagem. Eu, às vezes, não consigo atender o que ele quer naquele momento, aquele orçamento, aquele valor, mas eu respondo ele. Olha, eu estou ocupado, eu estou atendendo, eu estou em viagem, eu estou em atendimento externo. Assim que é possível, eu respondo o seu orçamento. Para nos ajudar, me informe o que você precisa, o seu destino, o horário e tal. Eu vou conversando com a pessoa, ele não fica sem resposta. Então, isso é muito importante. Então, eu entendo que o digital, ele não veio, ele já chegou. Tá? E ele não vai mais embora. Hoje acabou a vida. Hoje você não usa... Tiago, quando que você usou um cheque na vida? Não, faz anos que nem mexo Então, nisso. hoje você vai pagar, você pega o cartão e encosta lá. É isso. Então, hoje as pessoas compram ali. Pensei em voltar para a rua, abrir uma loja física, aí andei visitando algumas lojas físicas e desisti. Então, hoje eu vou ficar no digital, tenho um atendimento presencial, com data e horário marcado, com atendimento personalizado e previamente agendado, até um pré-cadastro. As pessoas, eu quero ir, ok. Me informe, por favor, os seus dados para que eu faça um pré-cadastro para te atender. Por que eu tenho que passar meus dados? Peraí, ela pediu de mim. Ela pediu meu nome, quem eu sou, de onde eu é, onde é a minha agência. Por que eu vou receber uma pessoa na minha agência que eu nunca vi? Já marquei e também nem apareceram. Aí um horário, meia hora depois eu ligo. Caramba, eu esqueci que eu tinha marcado, né? Então, essa é a segura. Então, eu agradeço muito, realmente. Eu espero que cresça mais ainda, que daqui a um ano eu esteja aqui novamente falando mais sobre o digital e, quem sabe, até falando, olha, eu tenho uma nova loja agora, física, além do digital, para atender. Se você queira nos visitar, nos procure. Eu estou sempre à disposição. Obrigado, Rui. Obrigado pelo seu tempo aí, viu? Pessoal, então fique ligado aí no próximo episódio aí do nosso podcast. Vem mais super convidado, assim como o Rui aí. A gente agradece aqui. E quer fazer uma viagem? Daydream Turismo, viu? Eu super recomendo. Valeu! Ufa!